Olá, tudo bom? Bom dia. Meu nome é Ricardo e eu sou cristão, eu sou sacerdote da segunda ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, no tempo de Abraão, ele foi rei e sacerdote. E ele tinha outras qualidades também. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Em outros vídeos nós vamos tocar nesta questão e falar muito a respeito deste assunto, porque aqui na Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, nós preservamos a tradição antiga antes da lei de Moisés, porque a lei de Moisés ela foi destruída pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E os mandamentos de Moisés, aliás, a lei ela foi abolida. Isso significa que ela não foi destruída, porque a palavra destruição e abolição são duas palavras diferentes. Jesus, ele veio aqui na terra não para destruir a lei, nem os profetas, mas ele veio para cumprir a lei. Só que em 1 Coríntios capítulo 3, tem um versículo que fala que ele aboliu a lei. Isso significa que nós que somos cristãos não precisamos mais cumprir a lei antiga que foi dada ao povo judeu israelita, os hebreus. E também não precisamos cumprir os mandamentos, porque, se eu não me engano, em Hebreus 7 está escrito que a lei ela foi abrogada, ou seja, ela foi extinta, os mandamentos, foi extinto, porque Jesus já cumpriu todas essas etapas para que a gente possa herdar o reino dos céus. E então, mais para frente, nos próximos vídeos, nós vamos falar muito a respeito desse assunto, apesar que eu não sou doutor da lei do Antigo Testamento, porque eu não conheço muito bem os primeiros livros que está escrito na Bíblia que Moisés escreveu, que seria, acho que o Pentateuco, os 5 primeiros livros, mas Gênesis não inclui nessa parte de leis, porque ela já foi extinta. Para nós que somos cristãos, na época de hoje, depois de 2000 anos da morte de Jesus, isso é uma questão que a gente não precisa mais se preocupar muito. Apenas temos que estudar bastante para aprender como funcionava a cultura, a religião dos antigos judeus e hebreus. Mas hoje o vídeo ele vai ser tratado a respeito da questão da alimentação. Porque aqui no canal Evangelho dos Pobres, nós vamos dar muita importância para essa questão, porque faz parte da fonte de energia do poder do Espírito Santo que Deus criou no começo, quando ele começou a construir o mundo, quando ele formou o mundo, tanto aqui na terra como no céu. Mas como ainda estamos presos aqui na terra,
Então temos que dar muita importância e relevância para essa questão, porque faz parte da nossa vida. E nos primórdios, no começo da humanidade, as pessoas que viviam nessa época, eles se importavam muito com esta questão, principalmente o povo judeu e israelita, que era o povo escolhido de Deus para representar Deus aqui na terra, nesta época, neste período. Então vamos começar aqui. Eu escrevi um texto e a gente vai dar uma analisada no texto, utilizando a Bíblia e a questão alimentar da alimentação do ser humano. Alimentos que curam a mente, o corpo, a alma e o espírito. Lucas 17, versículo 5. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Os apóstolos pedindo para nosso Senhor Jesus Cristo acrescentar, doar mais fé para eles poderem ficar mais poderosos e aguentar a pressão desse mundo. Então, o manual da fé dos cristãos é a Bíblia. E o manual da alimentação do homem é este que vos escrevo. Manual dos alimentos vivos, vivos entre aspas, porque os alimentos, eles vão contribuir, os alimentos que são plantados da forma correta, não da forma incorreta que está sendo executado nos dias de hoje, porque a alimentação de hoje é totalmente diferente da alimentação dos primórdios, dos rudimentos da vida do ser humano. Antigamente, os povos antigos, não existia o cristianismo, mas existia o judaísmo e existia outros povos que tinham outros pensamentos, seguiam outras doutrinas que Deus não gostava. Mas todos eles tinham uma ligação, uma unificação neste assunto referente à alimentação humana. Eles davam muita importância para essa questão. Então, os alimentos Deus criou. Chegou meus cachorrinhos agora, porque eu sou morador de rua. Eu moro na rua, eles são muito arteiros, né? Eles ficam o tempo todo brincando, fazendo estrepulia, algazarra. Inclusive vou dar uma mostrada agora, aproveitar que está um pouco mais claro, e mostrar dentro da minha barraca onde eu durmo aqui. Com licença. Não sei se está dando para ver direito, mas eu durmo nesse quadrado aqui, nesse espaço, né? Tem alguns livros ali. E inclusive eu tenho bastante livros sobre este assunto, né? Que é muito relevante para a gente poder curar as nossas doenças, porque o Espírito Santo, ele primeiro tem que chegar até o materialismo aqui na Terra, que seriam os alimentos produzidos pelas plantas que Deus criou. Porque as plantas, elas têm um papel muito importante e crucial para manter
as pessoas vivas, saudáveis, para as pessoas poderem ficar mais contentes, alegres. Obviamente, pela palavra de Deus, a gente consegue chegar a essa condição, mas nós precisamos de elementos para poder abastecer o nosso corpo, porque a gente só consegue viver nesse mundo através desse corpo que Deus criou. Então, o Manual dos Alimentos Vivos. Esses alimentos vivos, esse alimento que no projeto que eu estou montando, a gente vai produzir esse alimento num parque num parque de alimentação natural, ecológica, orgânica, para poder suprir as necessidades vitais dos membros do canal da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Somente os membros do canal vão ter acesso a essa alimentação, mas para isso precisamos organizar as equipes e as pessoas que estão interessadas em participar deste projeto da Igreja Virtual. Elas serão beneficiadas com essa alimentação. Então, esse canal, ele é direcionado ao público específico. Eu vou conhecer cada um dos membros, porque como eu sou doente mental, eu sou interditado pelo juiz. Então, eu consegui um passe livre do governo que eu consigo me deslocar em qualquer parte do Brasil sem precisar pagar transporte. Então, dentro do projeto que eu estou montando, eu vou poder conhecer todos os membros face a face, igual como está escrito na Bíblia, como Paulo fazia. Ele ia até as pessoas, o apóstolo Paulo, que estavam formando a igreja pelo mundo, que eram cristãos, que estavam construindo a igreja na época após a morte de Jesus Cristo, porque são duas igrejas diferentes que nós temos que observar. Antigamente, antes de Jesus Cristo, existia a igreja dos judeus e dos israelitas, que são povos que guardavam a lei de Moisés, que era determinado por Deus. Após a morte de Jesus Cristo, ele fundou a igreja cristã. Então, os dois povos, as duas raças, elas são completamente diferentes. Então, aqui nós estamos falando do povo cristão. Como nós somos a plenitude dos gentios, porque nós estamos no final dos tempos, nós temos que se preparar para a vinda do nosso Senhor, para poder agradar Deus e Jesus, sem precisar dos artifícios que são mostrados para a gente poder viver nesse mundo, que seria a questão de dinheiro, financeira, a questão social. Aqui nós vamos entrar mais na parte de reconstrução do corpo humano, porque nos evangelhos, em muitos livros, em muitos capítulos, inclusive de Coríntios, está escrito sobre essa questão que eu não vejo as igrejas evangélicas abordarem, apesar que eu frequento a Igreja Assembleia de Deus,
E lá eu tenho um pouco mais de conhecimento do que eles fazem. Mas as outras igrejas evangélicas, porque existem várias denominações cristãs, inclusive a denominação católica. Mas eu não sou católico e nem protestante. Muita gente fala que os protestantes são evangélicos, mas os católicos também são evangélicos, porque a palavra evangélica ou evangélico significa boas novas, boas mensagens, boas notícias. E é isso que eu estou passando. Só que aqui eu estou misturando a parte de alimentação mais aprofundado com a parte bíblica de estudo espiritual e estudo corporal, que são duas coisas importantes e essenciais para a vida do ser humano, inclusive para os domésticos da fé, que são os cristãos das comunidades espalhadas, sendo que não deveria ter muita mistura de doutrinas dentro da igreja cristã. Por quê? Porque a igreja de Jesus Cristo é uma só. E hoje em dia existem várias denominações. E o povo ele fica disperso, apesar que eles recebem a ração que está escrito lá no livro de Lucas, que Jesus pediu para os apóstolos poderem distribuir para o povo cristão de Deus. Então, continuando aqui. Manual dos Alimentos Vivos. É um livro completo que ensina todo o conhecimento que se deve ter para se lidar com a terra, entre aspas, porque a terra é um elemento muito importante na construção que Deus executou para que a gente pudesse viver num lugar, num espaço que a gente pudesse ser amparado. É uma casa, como eu posso dizer, aqui na Terra, é uma casa provisória que a gente está habitando para poder herdar um outro mundo, um mundo diferente desse. Então a gente não pode ficar misturando as coisas, apesar que a gente tem que se preocupar com as coisas terrenas e as coisas celestiais. Mas a gente não pode viver no mundo como as outras pessoas gentios que não entendem a doutrina da palavra de Deus que está escrito dentro da Bíblia. Porque aqui no canal Igreja Evangelho dos Pobres, a gente só utiliza a Bíblia cristã para poder ensinar e educar os membros do canal para eles saírem desse sistema maligno e maldito que todo mundo está preso, porque foi Deus que determinou isso, mas esses detalhes vão ser revelados com o decorrer do tempo, através da palavra. Então, continuando essa palavra de alimentação natural, voltando, Manual dos Alimentos Vivos é um livro completo que ensina todo o conhecimento que se deve ter para se lidar com a terra, que Deus lhe deu, cuidando para que esta se mantenha viva. Esta significa, aqui no texto que eu escrevi, o que? Esta é a terra onde a gente está, onde a gente pisa.
ela tem que se manter viva para poder produzir frutos, alimentos vivos, orgânicos, para que a gente possa comer e se alimentar, para a gente poder reforçar o nosso sistema imunológico, por exemplo. Por quê? Porque se a gente não tiver forte, a gente não consegue sobreviver aqui neste mundo que Deus criou. E assim possa gerar mais vida. Então, ou seja, repetindo, Manual dos Alimentos Vivos, entre aspas, é um livro completo que ensina todo o conhecimento que se deve ter para se lidar com a terra, entre aspas, que Deus lhe deu, ele deu para você cuidar. Ele deu primeiro para Adão. Daí Adão, ele se tornou agricultor. Porque como ele fez coisa errada no Jardim do Éden, ele teve que sair do Jardim do Éden. Ele foi expulso. Talvez a serpente, que era o diabo que Deus criou no Éden, no Jardim do Éden, também foi expulsa. Na Bíblia não está citando que ela foi expulsa, mas está citando que Adão e Eva foram expulsos. Então eles saíram do Jardim do Éden, que estava aqui na terra. Aí eu vou ter que fazer uma pesquisa para poder pegar esses versículos que comprovam isso que eu estou falando, esses versículos da Bíblia. Mas ele foi expulso do Éden, que ficava na terra. Ele saiu do Éden. Se eu não me engano, o Éden ficava numa zona aqui na terra. Acho que era a zona norte e eles foram para a zona sul. Eles saíram de uma região. Inclusive, num dos livros do profeta, eu escrevi no meu caderno. Aqui eu vi uma vez só isso. Eu não estou me lembrando de onde está, mas depois eu vou procurar nos meus cadernos. Tem uma passagem no livro dos profetas que diz que o Éden fica num lugar aqui na terra chamada, eu não me lembro se era Tiro ou Sidom, que era uma ilha. Era uma ilha muito importante na época ali dos profetas. Se eu não me engano, e porque essa passagem ela diz assim que o Éden ficava dentro de Tiro. Tiro é uma cidade, é uma ilha no meio do mar. Bom, é uma coincidência muito grande. Depois eu vou tentar procurar esse versículo. Eu escrevi no meu caderno, eu tenho quase certeza. E daí nós vamos fazer um vídeo falando sobre isso também, porque são muitas questões, né? Mas é muito interessante isso. Eu acredito piamente agora, nesse tempo, porque são vários tempos, nós estamos passando por um tempo. Agora, o Éden, o Jardim do Éden, ele está no terceiro céu, que nem Paulo explica lá no final de 2 Coríntios, lá no último, penúltimo capítulo, que o Éden está no terceiro céu, onde só Deus e Jesus habitam, é para lá onde que a gente vai. O Éden talvez tenha sido erguido, levantado, deve ter saído aqui da terra. Mas na época de Adão, nos primórdios, no rudimento do mundo, nos rudimentos do mundo, o Éden ficava aqui na terra. Isso é uma questão muito importante também. E continuando, que Deus lhe deu, cuidando para que esta se mantenha viva. Percebe-se a palavra viva, de vida, vida eterna. Para quem já é convertido, batizado, para quem já passou todas as provas, ou quase todas, ou ainda está passando, mas tem
um conhecimento, um entendimento, uma sabedoria muito grande, essa pessoa, ela ressuscitou, ela está viva. Ela não morre mais espiritualmente. Ela só vai morrer materialmente. E assim possa gerar mais vida. Então a gente tem que cuidar da terra que Deus deu para a gente. É o que nós não estamos fazendo. Nós estamos destruindo a terra pelas forças ocultas espirituais do mal que habita dentro das pessoas que não têm o Espírito Santo dentro do corpo, porque eles comem alimentos genéricos, eles consomem remédios industrializados, farmacêuticos, não os remédios naturais, extraídos da terra, do solo que Deus nos deu. Porque as pessoas hoje em dia, elas não sabem fazer nada. Os antigos, eles sabiam fazer tudo isso, independente da religião, da cultura, do costume, da população, desses povos, porque existiam várias nações, vários tipos de seres humanos. Inclusive eu tenho umas enciclopédias antigas aqui que eu peguei e tá falando sobre a raça humana, assim. E eu vou colocar aqui no vídeo, vou fazer uns vídeos falando sobre isso também, para a gente ver que são vários povos que existem e já existiu aqui na Terra. É muita mistura, né? Então, continuando. Este é um grande sinal que Jesus está dando para operar em sua vida. A palavra vida nesse texto aqui que eu estou lendo é muito importante, que é para reanimar, revitalizar, para te dar um bom ânimo, que existe vida após a morte. Mas você tem que se conservar na palavra e na alimentação natural. Agora chegou aqui um telespectador aqui, cachorro, que não é aqui dos meus cachorros, e eles estão se debatendo lá. Continuando. Este é um grande sinal que Jesus está dando para operar. Ele opera através dos milagres em sua vida. O que eu estou falando é um milagre. Para curar, olha só, todas as suas enfermidades. Qualquer tipo de doença que você tem, mental, espiritual, corporal, financeira, é no sentido de você viver pela fé. O justo viverá pela fé. Então você não pode adquirir bens materiais, mas você pode adquirir bens criados por Deus. Então, em João, capítulo 6, versículo 11, Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos, pelos que estavam assentados. E, igualmente, também dos peixes, quanto eles queriam. Então, tentando mostrar, representar o que aconteceu nesse versículo de João, no livro de João, é que eles ficam assim, fazendo muita bagunça, muita arte, e eles ficam brigando. Daí fica um roncando pro outro. Isso aí atrapalha a minha cabeça. Porque eu já sou doente mental. Eu sou diabético ao extremo.
Já estou quase morrendo, porque eu não se alimento com os alimentos espirituais e físicos que Deus criou. Então eu fico numa situação muito complicada. Daí eu estou tentando me concentrar e eles não deixam. Mas voltando aqui, nós estamos no livro de João, capítulo 6, versículo 11. O que está acontecendo nesse cenário? Jesus, ele estava com poucos mantimentos. Então ele precisava fazer um milagre para poder alimentar muitas pessoas, milhares de pessoas que estavam na presença dele. Então ele teve que fazer um milagre aqui, por causa de vários motivos. Então, o que ele fez? E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, aqui ele estava mostrando como que Deus e Jesus opera aqui na Terra. Não é do jeito que as pessoas pensam. Primeiro ele dá graças. Daí aí, ó, eles começam a brigar e eu já não aguento mais isso. Porque é o dia inteiro isso. Daí, como eles são animal, eu não posso fazer nada. Como é que eu vou explicar para eles? Se eles que são animal, que é assim que Deus criou, eles não entendem as coisas. Imagine o ser humano. O ser humano, ele tem discernimento. Mas só que quando a gente explica as coisas, eles são pior do que esses animais, porque eles não entendem o que a gente fala. Porque eles não são cristãos. Eles acham que são cristãos, mas só que eles vivem no mundo do anticristo. E como é que uma pessoa pode ser cristão se ela vive no mundo anticristão? Então as pessoas têm que sair do mundo. Aonde está escrito isso na Bíblia, sacerdote? Em Colossenses está escrito. Depois nós vamos fazer um vídeo só falando disso. Mas eu lendo Colossenses, eu já consegui perceber que é uma prova que Jesus está falando para o apóstolo Paulo, está mostrando para ele que o povo de Deus, os cristãos, eles têm que sair do mundo, não tem jeito. Ou você vive no mundo, ou você vive no reino dos céus, o reino de Deus que já desceu. Mas aí eu até já comecei a fazer os vídeos falando disso também. Daí vai ter que assistir os vídeos para poder entender o que eu estou falando, porque esse vídeo já está até passando do limite que eu já tinha programado. E já está em 33 minutos já. Mas continuando aqui. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu. Está vendo? O que aconteceu aqui? Ele repartindo, ele fez, como é que eu posso dizer? Ele vê se pode um negócio desse. O que eu faço nessa situação? Eu não tenho nada o que fazer. Eles estão brigando aqui. Aí, agora vem tudo aqui, ó. Ó. Esse cachorro aqui, ó, o segundo, eu nem conheço ele, ó. Ó. É porque um quer... Ó quantos, ó. O rico, ele não tem esses problemas. Por quê? Porque o rico, ele tem dinheiro. Só que ele... Aí, ó. Agora eu vou ter que dar uma de doido aqui, ó. Sai! Vai embora! Vai se fuder, cachorro! Vai embora! Vai! Vai embora! Sai! Senão não para. Não para.
Tá louco? Agora eu vou ter que estender mais o vídeo. Daí demora mais para pôr. Não tenho carga. Como é que eu vou carregar o celular aqui numa barraca? E Jesus tomou os pães. Onde que eu parei aqui? Parei aqui, ó. Eu tava falando dos ricos. Então vamos falar então. Já que é para falar, né? Os ricos não tem todo esse problema. Porque eles são espertos, entendeu? Eles são astutos, como a serpente. Então eles enganam todo mundo. Você que é pobre, você vai ser julgado por causa disso também. Porque você é conivente com a vida deles. Tá certo que a gente não precisa fazer guerra com eles. Mas o pobre, ele tem que se ajuntar. O contingente pobre é muito maior do que dos ricos. Só lá na Índia tem de 900 a 1 bilhão de pessoas passando fome, na miséria extrema. Tá abaixo da pobreza. Eles não têm nada o que comer lá. Por quê? Porque os ricos mandam aqui no mundo. Eles mandam aqui. Eles fazem tudo o que eles querem. Eles se apoderaram dos pobres. Agora você me diz, como é que vai? Como é que o rico vai para o céu agindo desse jeito? Eles são tudo hipócrita. Eles são tudo dissimulado. Está escrito aqui na Bíblia. Pega Mateus 23 e começa a ler Jesus falando. Jesus revelando, mostrando. Por isso que mataram ele. Vocês acham que o povo de Deus é burro? Por isso que eu tô falando para vocês. Se vocês não se unir, você que é pobre, que é gari, que é morador de rua, vocês estão tudo nesse estado aí, porque é eles que fazem vocês ficar assim no vício. Eu moro 4 anos na rua, sou pobre, não bebo, não fumo, não uso droga, nunca usei. E vocês aí tudo servindo essa cambada de vagabundo aí, tudo sem vergonha. Quero ver chegar um rico aqui. João Batista falava na cara deles. Por isso que cortaram a cabeça dele. E vocês vêm querer me doutrinar? Vocês são tudo animal. Vocês não são ser humano. Vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. Vocês mandam a gente ficar que nem ovelha, santo. Mas vocês praticam o mal. Na escuridão, vocês andam tudo em trevas. Vocês não sabem nada. Vocês são tudo nécio, tudo louco. Eu estudo a Bíblia há 4 anos, todo dia. É claro que eu não vou me lembrar de tudo, mas eu me lembro aquilo que Deus e Jesus quer que eu lembro. Então vai estender mais, porque demora para mandar o vídeo depois. É que eu queria concluir essa parte aqui para ficar já para me passar para as outras partes, né? Então, aqui, ó que legal, ó. Discípulo, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos e os aí já me perdi, ó, onde eu estava. Pelos que estavam assentados. Igualmente, aí ó, já me perdi aquela parte lá. Então eu vou terminar por aqui, depois no outro vídeo eu tento concluir, já vai dar 40 minutos. Para você ver como é que vai ter paz desse jeito, como é que vai ter paz. Eu tenho paz porque eu conheço a sabedoria de Deus através da palavra. Agora a pessoa que está no mundo só pensa em trabalhar, em estudar, em viver. As pessoas só pensam em se apacentar a si mesmo, até o pobre. O pobre vive nessas cidades daí, Rio de Janeiro e São Paulo. Outro dia eu fui para Rio de Janeiro. Aquilo lá é um horror, uma loucura. Eu olhei de longe lá os morros. Como é que um cristão, um ser humano, pode viver num mundo daquele lá?
Tá certo que eles têm o Espírito Santo, porque para viver dentro daquele caldeirão lá, eu não tive coragem de entrar. Eu olhei, eu tava dentro do ônibus, eu olhei assim, o ônibus tava passando lá, acho que chama a linha, lá naquelas avenidonas lá do Rio. Eu fiquei olhando as ruas lá, nossa, eu fiquei imaginando, já pensou eu entrando dentro dessa rua aqui? Eu fiquei morrendo de medo. Imagina aquelas pessoas que vivem naquela situação. Por quê? Por causa que os ricos vivem nos lugares bons, tem tudo de bom e do melhor. Eles estão reinando aqui na terra porque eles são servos de Satanás. Eles são servos do diabo. Eles servem o demônio, eles se prostam por causa do dinheiro, por Deus Mamon. Então aqui a gente vai fazer tudo certinho. O que Jesus falou? Falou, dai o que é de César, o que é de César, e dai o que é de Deus, o que é de Deus. Se precisar montar uma organização, uma empresa, para poder atender, acolher essas pessoas que vão entrar na igreja, do Evangelho dos Pobres, dos alimentos sagrados, nós vamos fazer. Mas o que precisa? Precisa de dinheiro. Porque como é que você vai montar uma coisa legalmente e não ter problema com esses caras aí? Se você... Aí, pode ver como Deus, ele é perfeito. O que ele fez? Ele deixa o barco rolar e para o povo de Deus, ele espera que o povo de Deus se organiza, monta um negócio em cima do sistema que esses malditos aí montaram, para o povo poder montar um negócio legalmente dentro das leis deles que eles inventaram, esse povo desgraçado aí, porque está escrito palavra graça e desgraça. Quem não tem espírito é um desgraçado. O Espírito Santo é desgraçado, está escrito na Bíblia. Então, se os pobres se organizar, eles podem montar um sistema empresarial e viver dentro do mundo que Deus criou, que é árvore, planta, alimento, animal, água, ar puro. Pode viver num lugar isolado ali, o grupo de pessoas, dentro do sistema da atmosfera que Deus criou. Não dentro da atmosfera que o diabo está criando aí, inteligência artificial, dinheiro, capitalismo, isso daí tudo é marca da besta. Vocês acham que eu sou trouxa? Isso daí Deus está me revelando. Dinheiro, carro, moto, casa, conta em banco, celular, isso aqui é tudo marca da besta. Tá todo mundo marcado. Só que existe a opção. Na hora que Jesus for julgar, ele vai ver, ó, aquele lá, ele utilizou a marca da besta. Mas ele era contra. Agora não. A população inteira adora isso. Por isso que tá essa desgraça toda, esse inferno. Porque as pessoas só pensam em si mesmo. É o que está escrito na Bíblia, na palavra. Não adianta você ir na igreja, dar uma de santo. Não é pelas obras que você vai ser salvo. É pela misericórdia de Deus. Ele está te dando. É um favor que ele está fazendo. É um favor imerecido. Você nem merece ser salvo. Você só vai ser salvo pelo amor de Jesus, porque ele morreu por você. Você quer saber uma coisa? Deus, ele só aceita o sacrifício de Jesus. Porque Jesus era santo, ele era perfeito.